Pois é, galera, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma questãozinha do módulo 5, questãozinha aí envolvendo cálculo. A gente adora cálculo, né? Sabe o quanto eu amo cálculo? Meu Deus do céu. Olha só, aqui é muito legal porque a gente vai fazer um cálculo sobre o índice de Sharpe e o índice de Trainer, tá bom? E essa aqui é legal que dá para fazer as duas coisas em uma única questão, tá? Então, qual que é a questão? Ó, com a taxa Selic em 3,5% ao ano, calcule o índice de Sharpe e Trainer, respectivamente, do fundo A. Então, no fundo A, nós tivemos uma rentabilidade de 12% ao ano, e o desvio padrão é de 8%, e o beta é de 5%, e a gente precisa encontrar o índice Sharpe e o índice de Trainer. Primeiro, a gente tem que identificar algumas situações aqui. São duas situações. Qual que é qual que é a ferramenta que você utiliza, tá? Para poder localizar o índice Sharp e o índice Trainer, tá? As ferramentas que nós temos disponíveis aqui são desvio padrão, tá? E nós temos o beta, tá? Então, são essas duas ferramentas que nós temos para poder encontrar aqui, tá? O índice Sharp e o índice de Trainer. Agora, qual vai ser utilizada, tá? Em cada um deles no momento do cálculo? O desvio padrão, a gente tem como o índice de utilização o índice Sharp, tá? Então, para a gente encontrar o índice Sharp, a gente tem que ter o desvio padrão. E para encontrar o índice de Trainer, nós temos o beta, tá? Então, a partir daqui, a gente já consegue formular a nossa resposta. E aí vem a parte legal, tá? A fórmula. Qual que é a fórmula para ter o cálculo desses dois aqui? É exatamente igual, é a mesma fórmula, só que utilizando essas duas ferramentas de forma diferente. Olha só. Então, é o retorno do fundo, certo? Menos o ativo livre de risco, desculpa, a taxa livre de risco, tá? Dividido por um desses dois aqui. Então, se eu quiser encontrar, tá, o índice Sharp, eu vou utilizar o desvio padrão, certo? Desvio padrão. Agora, eu quero encontrar o índice de Trainer. Então, o retorno do fundo, a rentabilidade do fundo, menos a taxa livre de risco que está sendo aplicada, certo? Dividido por quem? Pelo beta. Entendeu? E aí a gente vai chegar na resposta de cada um deles, tá? Então é isso que a gente precisa entender como funciona a pergunta. Vamos pegar a HP aqui, ó, aí a gente vai conseguir entender, tá? Vamos ver se dá para deixar ela mostrando aí para vocês. Vamos ver, ó. Vamos para a primeira, tá? Então, a gente vai encontrar primeiro o índice de Sharp, tá? Para encontrar o índice de Sharp, qual que é a rentabilidade do fundo? É 12% e a taxa livre de risco, qual que é? Aqui, ó, a taxa de livre de risco é 3,5%, tá? Porque é a taxa Selic, tá? Ela é remuneração garantida, ela é livre de risco, tá? Então a gente vai fazer 12, certo? Enter 3,5% menos, certo? Dá 8,5, correto? E aí a gente tem que fazer o quê? Dividir por quem? Para encontrar o índice de Sharp? Pelo desvio padrão. Então a gente divide, certo? Opa, seria 8, divide, tá? Então nós encontramos o nosso desvio padrão. Qual que é o nosso desvio padrão? Aqui, ó. Desvio padrão nós encontramos. Opa, deixa eu deixar ele aqui, fica mais fácil. É 1,06 é o desvio padrão, certo? Já encontramos aqui o nosso garotinho, ó. Desvio padrão. Desculpa, perdão. É o nosso índice de Sharp, tá? Esse aqui é o nosso Sharp. Nós utilizamos o desvio padrão para poder fazer esse cálculo e encontrar o Sharp. Agora, vamos encontrar o Trainer, tá? E como é que a gente localiza o Trainer? A gente vai localizar o Trainer da seguinte forma. Mesma fórmula, tá? Qual que é a rentabilidade do fundo, tá? A rentabilidade do fundo foi de 12%, certo? Menos a taxa livre de risco, que é 3,5. 3,5, certo? Menos. Dá 8,5. Beleza? Beleza. Agora a gente faz ela dividida pelo beta, que é para encontrar o índice de Trainer. E o beta aqui foi 5.
Então, é 5 divide 1,70, tá? O nosso índice de trainer é 1,70. E agora a gente tem que responder e tomar muito cuidado, porque a resposta é respectivamente. Então, se é respectivamente, primeiro tem que aparecer o índice de Sharpe, depois tem que aparecer o índice de trainer. Vamos lá? Então, olha lá, A1 apareceu primeiro o trainer, então já está errada, tá? Depois apareceu o Sharp, então essa está errada. A segunda, primeiro o índice de Sharp, tá ok, certo? E segundo, o índice trainer, então a nossa resposta está aqui. É a alternativa B, e a gente segue treinando e acertando aqui nas questões, beleza? Ficou claro aí? Vamos para a próxima. Valeu!